No vídeo anterior, a gente comentou com vocês a respeito das modificações pelas quais passou a sociedade nos últimos anos, sobretudo nas últimas décadas, né? No contexto social, no contexto econômico, a repercussão disso nos contratos, na vida familiar, no direito de propriedade. Mencionamos um pouquinho também algo do que diz respeito ao direito público, né? Então, por exemplo, normas relacionadas ao modo como as cidades se organizam, normas de direito administrativo, vão também trazendo consigo esses valores ou essas pretensões, né, que as pessoas, a sociedade em geral, vão considerando apropriadas para um determinado momento, para esse momento em que estamos vivendo. Então é nesse contexto, por exemplo, que surge o Estatuto das Cidades, surge o Estatuto da Metrópole. Né? Imagine nós falarmos, talvez 10, 15 anos atrás, em a necessidade de haver normas que digam respeito à proteção de dados das pessoas. Há inclusive proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional que trata disso como um direito fundamental. Então, temas que até bem pouco tempo atrás não eram considerados relevantes, com o passar dos anos, e isso vem se intensificando, eles passam a ser considerados importantes. Isso, com esse resgate do que a gente falou no vídeo passado, eu queria abrir esse segundo vídeo. Porque enquanto lá nós falávamos das mudanças pelas quais passou a sociedade, a economia, etc., nós comentávamos também ali naquele contexto que isso repercutiria no direito material, isso repercutiria no direito substantivo. Por quê? Ora, as regras de direito material, elas existem para disciplinar a vida em sociedade. Então, à medida em que a sociedade vai se modificando, à medida em que a sociedade vai se tornando mais complexa, é de se esperar que também as regras que vão dispor sobre essa vida social tendam a ser mais complexas também. Só que notem bem, se, por um lado, as coisas mudam muito rapidamente na sociedade, se, por um lado, a sociedade se mostra cada vez mais complexa, cheia de nuances, cheia de minúcias, ou mesmo nós não vemos necessariamente, porque o legislador tenta, mas nem sempre consegue, vocês se recordam do exemplo que eu mencionei na primeira parte sobre união poliafetiva, o legislador tenta, mas nem sempre consegue estabelecer regras precisas para disciplinar os problemas que estão acontecendo na sociedade. Então, notem, eu quero abrir com essa provocação, esse terceiro vídeo da série, mas na verdade é o segundo de conteúdo, porque o primeiro foi só uma apresentação, falando do que é a norma jurídica e qual o papel da atividade jurisdicional na construção da solução jurídica para o caso concreto. Eu quero abrir essa parte trazendo aqui para vocês o conceito de jurisdição de um jurista, também processualista, muito famoso, Giuseppe Chiovenda. Esse conceito de jurisdição dele é até hoje reproduzido por muitos autores. O que ele diz? Que jurisdição é função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei, por meio da substituição pela atividade de órgãos públicos, de atividades particulares ou de órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la praticamente efetiva. Esse afirmar a existência da vontade da lei é o que muita gente vincula ao processo de conhecimento. Já no torná-la praticamente efetiva é o que muitos vinculam à tutela executiva, processo de execução e assim por diante. Mas nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês para essa primeira parte ali que eu coloquei em negrito na frase da conceituação do Chiovenda. Função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei. Muitos colegas, muitos autores, que escrevem inclusive sobre o processo civil, criticam a concepção do Giuseppe Chiovenda.
eles afirmam que o Chiovenda adotaria um conceito de jurisdição ultrapassado, não por causa do que ele diz da jurisdição em si, mas por causa desse trechinho que eu destaquei, vontade concreta da lei. Os autores dizem, ora, mas como lei, se o juiz, em contextos como o brasileiro, o juiz deve aplicar a Constituição diretamente, o juiz pode até incidentalmente deixar de aplicar uma regra infraconstitucional, porque ela seria contrária à Constituição, então não é a lei em sentido estrito. Outros ainda dizem, como vontade concreta da lei, se o juiz também aplica princípios jurídicos. Então notem, a concepção de Chiovenda é criticada por alguns autores, alguns setores da nossa doutrina por causa disso. Com todo respeito àqueles que pensam dessa maneira, eu discordo. A mim me parece que a concepção adotada e defendida pelo professor Chiovenda, ela não é errônea, mas um jurista é um personagem do seu tempo. Quando Chiovenda escreveu a respeito disso, né, não se pensava em direito constitucional ou em normas constitucionais como algo que se aplicasse para todo o sistema jurídico. Aliás, mesmo aqui na doutrina brasileira, aqueles de vocês que gostam de estudar direito constitucional devem saber disso. Nós, de certo modo, demoramos um pouco para aplicar as garantias, os direitos fundamentais previstos na Constituição, para aplicá-los, nós demoramos para aplicá-los à relação entre particulares. Claro que nem tudo que está ali diz respeito a particulares, mas muito do que está ali, evidentemente, se aplica à relação entre particulares, né? Então, admite-se hoje a eficácia dos direitos fundamentais também na relação entre particulares. Mas muito tempo atrás não se pensava assim, não se pensava na Constituição Federal como algo que assegurasse a realização de um Estado democrático de direito fundado em direitos fundamentais, né? Isso aí é algo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, depois da segunda metade do século passado, então não podemos debitar isso do Chiovenda, né? O Chiovenda, quando escreveu isso, certamente ele se baseava numa concepção de Constituição como uma lei, um diploma bastante singelo, que era apenas uma lei superior, e até entre nós aqui, né, no começo da vigência da Constituição de 88, muito pouco se falava de direitos fundamentais, né? Aqueles que estudaram na minha época, eu estudei direito constitucional logo que a Constituição de 88 foi aprovada. Os professores, de uma maneira geral, embora competentíssimos, eles ainda carregavam consigo aquela concepção de direito constitucional como direito constitucional pertence ao ramo do direito público, né? O direito constitucional se ocupa do modo como o Estado se organiza, o direito constitucional se ocupa da atividade legiferante, administrativa, etc. e tal. Não se pensava em direitos fundamentais e em sua relação com particulares. Isso mudou muito. Isso é uma coisa muito interessante, isso é marcante da nossa geração, dessa geração daqueles que, como eu, por exemplo, se formaram ali no começo da década de 90. Porque esses autores, né, eles já foram se formando com professores que colocavam em xeque aqueles conceitos anteriores que foram concebidos à luz de uma ideia de direito constitucional diferente da que hoje prevalece, né? Esses estudantes, vamos chamar assim, eles se formaram e foram fazer mestrado, doutorado e começaram a estudar direito constitucional de uma maneira diferente. Eu posso dar a vocês aqui um depoimento pessoal meu. Eu fiz o meu mestrado, defendi a dissertação de mestrado em 97, a tese de doutorado em 2001, e foi em 2001, quando eu escrevi sobre princípios da tutela executiva, que eu senti a necessidade de estudar um pouco mais isso. Foi então que eu fui atrás de uma experiência fora do Brasil, né? Estudei na Universidade de Sevilha, depois, em 2013, estudei um pouco também na Columbia Law School, e de todas essas minhas incursões, aí, que muita gente gosta de chamar de pós-doutorado, é que acabou surgindo a Constituição Federal comentada, né? Mas vejam, é inegável que os direitos e garantias fundamentais, e assim também o papel do Supremo Tribunal Federal e de outros, do Judiciário como um todo, no direito brasileiro,
no desempenhar a interpretação e aplicação das regras constitucionais, ganhou um salto muito grande entre nós, e, sobretudo, a partir da virada do século, ou da década do milênio, que seja, a partir dos anos 2000. Né? Alguns colegas, são duas ordens, dois modos de pensar. Alguns colegas atribuem essa virada, vamos chamar assim, no Supremo Tribunal Federal, a chegada àquele tribunal do hoje ministro, desde então, né, não lembro exatamente, mas foi no começo ali dos anos 2000, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes já tinha livros a respeito, já era um estudioso de direito constitucional, professor, etc., técnico, os livros dele são muito técnicos, né? Mas ele começou a falar de aspectos relacionados à aplicação da norma constitucional, citava muito, já naquele momento, a produção jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão, né? Então começou a haver algo ali. Um outro movimento importante, também do começo do século, foi aquilo que se convencionou chamar de constitucionalização do direito privado, ou constitucionalização do direito civil, alguns chamam. Um dos textos que eu passei para vocês é um texto do professor Barroso, e ele escreveu isso muito antes de ele se tornar ministro, em que ele comentava justamente como isso demorou para acontecer no direito brasileiro. A gente vai analisar um pouco mais posteriormente essa concepção dele, eu pretendo fazer isso nos debates com vocês, sobretudo, mas é interessante esse modo de pensar dele, e ele defende isso num tempo que fica bem marcado na jurisprudência dos tribunais superiores. Se vocês pesquisarem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pesquisem pela ementa, dignidade da pessoa humana, entre aspas, vocês vão identificar, a partir ali de 2003, 2004, que aumenta significativamente o número de julgados que citam a dignidade da pessoa humana na fundamentação, na ementa. Na ementa, que é a síntese da fundamentação do julgado. Até 2002, 2003, muito raramente se falava em dignidade da pessoa humana na ementa dos julgados, para vocês verem como esse tema não era considerado, talvez assim, algo tão relevante para os próprios ministros do Supremo. Posteriormente, ou logo na sequência, inclusive, algo parecido começou a suceder na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Também o Superior Tribunal de Justiça começou, naquele contexto, a falar em dignidade da pessoa humana. Então, alguns atribuem isso à chegada do ministro Gilmar Mendes, que era um acadêmico de direito constitucional, professor, né, pesquisador experimentado na área de direito constitucional. Alguns atribuem isso a essa circunstância, outros dizem que não. Outros dizem que foi essa constitucionalização. A chegada do novo Código Civil, então novo, né, em 2002, fez com que os professores de direito privado, direito civil, eles começassem a buscar novas bases para interpretar aquele código que era novo. Vejam, participaram desse movimento, dentre outros, o próprio ministro Barroso, hoje ministro Barroso, e o também hoje ministro paranaense, professor Fachin, Luiz Edson Fachin, que também tem vários escritos sobre a constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito privado. Então, esse reconhecer a aplicação da norma constitucional, a supremacia da norma constitucional, é algo fora dos livros, recente entre nós. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, ali eu era estagiário, eu fiz uma minuta de petição para o advogado com quem eu fazia estágio e escrevi alguma coisa sobre dignidade da pessoa humana na petição. Era embargos de terceiro opostos por mulher depois do divórcio, algo parecido com isso, e tinha uma súmula do Supremo, que depois veio a ser superada, esse entendimento outrora prevalecente no Supremo veio a ser superado no STJ, e eu citei ali, estava na faculdade, tinha lido alguma coisa, eu acho que quis impressionar o meu chefe, né? Eu citei ali na petição dignidade da pessoa humana, e ele disse, olha, que é isso? Petição não é livro de autoajuda. Então, falar em direitos fundamentais, falar em garantias constitucionais, num contexto do começo desse século, na virada ali do milênio, ainda era algo novo. E
Para testar, basta vocês fazerem isso. Escrevam entre aspas, dignidade da pessoa humana, pesquisem na ementa dos julgados dos tribunais. Vocês vão ver que muito poucos julgados do Supremo, nos primeiros 15 anos de vigência da Constituição, citavam esse fundamento. É a partir de 2003, 2004 que muda o negócio. Parece que eles acordaram para algo que tinha na Constituição, que estava dormindo ali. Né? Então, realmente, né, o jurista Giuseppe Chiovenda, que também era processualista, por que eu estou falando isso? Porque ele não escrevia só sobre processo civil. A gente se lembra muito do que ele escreve sobre processo civil, né? Por conta de inegáveis teses e relevantes teses, ou melhor, teses de inegável relevância que ele desenvolveu, mas ele escreveu sobre várias áreas do direito também, né? Mas ele desenvolveu esse conceito. Ora, vontade concreta da lei não significa nada menos do que a norma que tem que ser aplicada, inclusive a norma constitucional. E também, se por um lado é evidente isso que nós estávamos falando, que hoje a gente não compreende apenas a lei como o texto da lei, o texto do artigo 10 do Código Civil, o texto do artigo 400 do Código Civil, nós também levamos em consideração os princípios, é evidente. Falaremos um pouco mais sobre isso, inclusive no programa de mestrado vocês têm uma disciplina dedicada ao estudo dos princípios, nós falaremos mais sobre isso também, mas é natural que quando, por ocasião dos escritos do Chiovenda, não se pensava nisso, ou não se pensava em princípios como modelo normativo com base no qual se concebem direitos fundamentais e princípios que convivem entre si, às vezes em conflito e às vezes formando um todo mais coeso. Era diferente. A gente pensava, até esses dias atrás, em princípios, apenas como meios supletivos de lacunas, não como algo que poderia ser aplicado de maneira imediata. Aliás, em relação a princípios, há uma grande polissemia, porque uma coisa é falar em, por exemplo, como muita gente gosta de usar, em princípio da proporcionalidade. Ora, o princípio da proporcionalidade é uma coisa. Eu uso o princípio aqui para me referir a um fenômeno. Princípio da, aspas, intimidade, princípio da proteção à intimidade da pessoa, é outra. Eu estou usando a expressão princípio aqui de outra maneira. É um absurdo, com todo respeito, e não raro eu vejo isso, numa manifestação, a pessoa colocar aqui, ó, nesse caso aqui não incide o princípio da intimidade, mas o princípio da proporcionalidade. São coisas distintas. Eu uso a expressão princípio para me referir a fenômenos absolutamente diferentes, né? Assim como, isso aqui é manga de camisa. Eu não posso dizer que a manga, fruta, tem uma fruta, manga, né, são espécies de um mesmo gênero, só porque tem o mesmo nome. Né? Assim como nós sabemos, aqueles que atuam no processo civil, que eu tenho embargos à execução, que são uma coisa, e os embargos de declaração, que são um recurso. O fato de estar sendo usada a expressão embargos ali, não me permite dizer que eu estou diante de espécies de um mesmo gênero. Princípio é uma expressão polissêmica. Princípio, proporcionalidade, para aqueles que usam a expressão assim. É um fenômeno diferente de princípio da intimidade. Que é diferente, por exemplo, olha, do princípio da nulla executio sine titulo, que é outra coisa. Aqui eu já estou usando a expressão princípio com outro significado. Né? No Brasil, esse que muitas pessoas chamam de neoconstitucionalismo, o que é o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo foi um fenômeno consistente em síntese. No seguinte, se reconhecer a força normativa e a supremacia da Constituição, primeiro ponto, né? E se reconhecer que os direitos fundamentais seriam caracterizados marcadamente através de princípios jurídicos, essa principialização dos direitos fundamentais. Bom, se por um lado nós temos a supremacia da Constituição, e isso é inegável, eu não consigo imaginar que alguém possa dizer que a Constituição não está acima da lei federal, por exemplo, lei ordinária, etc. Isso não significa dizer que as leis infraconstitucionais elas não servem para nada. Então, se por um lado, isso é importante, nós temos uma hierarquia entre norma constitucional, entre regras constitucionais, regras infraconstitucionais, por outro lado também, nós temos que reconhecer que é um espaço de atuação
para o legislador ordinário, sobretudo naquelas circunstâncias em que a norma, o texto constitucional, atribui poder decisório, entre aspas, ao legislador. O que nós temos percebido entre nós é que, com base nessa ideia de que a Constituição deve ser aplicada diretamente, com base nessa ideia de que a Constituição tem supremacia, etc., e é inegável isso, nós, não raro, acabamos por entender que eu não preciso da intermediação do legislador para aplicar a Constituição. Um exemplo, não sei se vocês recordam, numa polêmica que houve sobre a aplicação do prazo em dobro nos juizados especiais cíveis. Quando surgiu o Código de Processo Civil de 2015, falando da contagem, perdão, prazo em dobro não, contagem de prazo em dias úteis nos juizados especiais cíveis. Quando surgiu o Código de Processo Civil de 2015, falando dos prazos em dias úteis, houve uma polêmica em torno disso. E daí, muitos diziam que essa regra não se aplicaria aos juizados porque isso era contra a efetividade da justiça. Né? Isso seria inconstitucional. Ora, isso não faz o menor sentido. Percebam, isso é uma coisa interessante, o entusiasmo exacerbado que houve entre nós. E aqui, a doutrina, nós que escrevemos livros, temos grande responsabilidade também. Né? Esse entusiasmo exacerbado que houve no sentido de ser principializar todo o direito, permitindo daí então que nós fizéssemos uma ponderação entre direitos que são estruturados a partir de princípios, corroeu, né? Fragilizou o sistema jurídico, porque o sistema jurídico ele pode até ser construído a partir de princípios jurídicos colidentes, pode ser. No entanto, ele também é, se não o é em maioria, concebido a partir de regras. Mesmo Robert Alexy, aqueles de vocês que estão lendo, certamente estão lendo para outra disciplina, a teoria dos direitos fundamentais dele, quando ele fala desse tema, ele diz, olha, esse conflito entre princípios, ele cede quando eu tenho regra. Né? Então, se eu tenho uma regra estabelecendo qual é o prazo para ajuizar uma ação rescisória, eu não vou discutir se esse prazo contraria o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né? Esse prazo é inconstitucional, ou coisa que o valha, porque há um espaço de atuação do legislador ordinário. E as escolhas que o legislador deve fazer, uma vez feitas, se não contrárias ao texto constitucional, elas devem ser aplicadas pelo magistrado. Isso, abrindo um parêntese aqui, porque entre nós é muito comum se comparar a criação da solução jurisdicional pelos magistrados brasileiros com o que acontece fora do Brasil. Incomparável, isso é absolutamente incomparável. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é talvez único no mundo. Ele guarda similitude em algum lugar ou outro ali. Mas, por exemplo, a gente fala muito do direito alemão, está na moda falar em direito alemão. Ora, no sistema alemão, quando Robert Alexy, quando aquele outro autor antigo, Peter Haber e outros, escreviam, Konrad Hesse, né? Escreveram sobre esses temas, aplicação da norma constitucional e etc. e tal, eles não escreviam para os juízes em geral. Eles escreviam para aqueles 16 juízes da Corte Constitucional Alemã. Então eu não posso importar doutrina alemã e aplicar ao direito brasileiro como se esses sujeitos estivessem escrevendo para resolver problemas brasileiros. Né? Então, eu também gosto muito de estudar direito comparado, eu acho que a gente se enriquece, né, abre a cabeça, vendo outras realidades, mas não dá para aplicar ipsis literis o que se construiu lá com o que se construiu aqui. Outra coisa que me parece esquisita, né? O pessoal ama direito norte-americano common law. Hoje, se você for escrever a sua dissertação de mestrado e não falar alguma coisa de common law, é perigoso alguém ler e achar que você não sabe nada de direito, porque o assunto está na moda também, falar em common law. Ora, a Corte Suprema norte-americana, que muitas vezes as pessoas falam de boca cheia, imagina lá, a Corte Suprema não julga nem, sei lá, 100 processos por ano, e aqui no Brasil só não sei quantos mil, mas é claro, eles têm uma Constituição estável, extremamente restrita se comparada com a Constituição brasileira,
A nossa Constituição tem não sei quantos dispositivos, tem 250 artigos, mais um sem número de dispositivos. Basta ver o artigo 5º da Constituição, a quantidade de dispositivos que ele tem, né? Imagina, não tem igual. Primeiro ponto. Segundo ponto, o direito federal norte-americano é muito mais restrito que o direito federal brasileiro. Basta lembrar, por exemplo, que tem estados nos Estados Unidos que têm pena de morte, estados que não têm. Até esses dias atrás, aliás, quando eu estive lá em 2013, isso era o assunto do momento. Eu estive fazendo como visiting scholar na Columbia Law School em Nova York, e ali estava em discussão a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil já era superado. O Supremo já tinha falado de união estável entre pessoas do mesmo sexo, o STJ já falou de casamento e bola para frente. Mas lá ainda se discutia isso em 2013. Por quê? Porque tinha estados que proibiam, tinha estados que permitiam e tinha estados que não falavam nada. 50, acho, estados nos Estados Unidos, e tinha uns 100, cada estado tinha uma coisa diferente, né? Isso tudo disciplinado por direito local, né? Responsabilidade civil lá é tema de direito local, regras de casamento é tema de direito local, de maioridade é tema... Veja, tem um monte de assuntos que aqui no Brasil é tudo assunto de direito federal. Então, o nosso direito constitucional é muito mais amplo. E além disso, né, nós temos um controle de constitucionalidade que é, a um só tempo, o controle abstrato de constitucionalidade. Então, aqui eu tenho um sistema que permite o ajuizamento de uma ADIM, por exemplo, que eu não tenho lá nos Estados Unidos. Então, não dá para comparar, tá certo? Então, nós temos, sim, que estudar as soluções apresentadas no direito comparado, mas para fazer comparação, não para aplicar sem filtro ao direito brasileiro. Soluções de direito comparado pensadas por autores gigantes da doutrina estrangeira, eles não as conceberam pensando no direito brasileiro. Então veja, nós temos naquilo que se convencionou chamar entre nós de Estado constitucional democrático e de direito, o reconhecimento da força normativa e da supremacia da Constituição, o reconhecimento da ideia de que nós vivemos num Estado democrático que envolve a participação, reconhecimento de que estamos num Estado de direito que evoca a ideia de segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade, e, por fim, concretização de direitos fundamentais. Notem, percebam que eu falei aqui em Estado constitucional, que é o foco do nosso estudo, né? Estado constitucional. Por que não Estado democrático e de direito apenas? Porque o Estado democrático e de direito, pessoal, se imaginava como suficiente até pouco tempo atrás. Mas a partir do momento que se percebeu que estados autoritários surgiam, embora estados democráticos sejam um representante eleito, embora estado de direito, ou seja, segurança jurídica, normas jurídicas, etc. e tal, se percebeu que um líder eleito democraticamente pode ser contrário, por exemplo, à dignidade da pessoa humana. Ele pode promover um genocídio. Então, passou-se a entender que o Estado democrático e de direito tem que concretizar direitos fundamentais. Daí, então, se afirmar que um Estado que não realiza direitos fundamentais não é um Estado constitucional. Agora, notem, passemos um pouquinho adiante. O que é a norma jurídica? Eu acabei de mencionar. Nós temos agora essa ideia de que direitos fundamentais, por exemplo, eles não são estruturados a partir de regras, em que vale ali o parâmetro do tudo ou nada, né? Regra posterior revoga a lei anterior, regra anterior, regra superior derroga anterior, etc. Regra específica prevalece sobre regra geral. Porque se entende que quando há um conflito entre princípios, eu vou ter que ver o jogo da relação que se dá entre eles para ver, à luz do caso concreto, qual deles prevalece. Então, eu mencionei há pouco ali a questão da intimidade. A proteção à intimidade pode ceder à liberdade de expressão em determinados casos. Por exemplo, se eu estou querendo escrever um livro sobre uma pessoa pública, mas em outros casos pode não ceder. Eu posso não ter direito de me expressar sobre a vida privada de uma pessoa, que não seja uma pessoa pública. Então, uma coisa é eu querer escrever um livro sobre um político, ou sobre a vida política de um político. Outra coisa é eu querer escrever um livro sobre uma vida privada de uma pessoa que não é um político, por exemplo. Então, não é correto dizer que sempre prevalece o princípio A sobre o princípio B. Agora, ao lado disso,
nós temos, diante daquela situação que eu mencionei lá atrás, da complexidade das relações sociais, da grande velocidade com que elas se modificam, né? Nós percebemos que o legislador, ele deixa, em um determinado momento, conscientemente ou não, ele deixa de produzir regras claras, regras precisas, regras que têm a aptidão de disciplinar os fenômenos que sucedem na sociedade de maneira mais, digamos assim, como se encaixasse peça de Lego, vamos chamar assim. Sabe? Vocês todos sabem o que é um jogo de Lego, né? Você tem uma peça, você vai encontrar outra peça que vai ter um encaixe perfeito. É como se, de repente, o legislador começasse a produzir as normas como se fosse um jogo de massinha, né? Em que eu vou amoldando a massa. Às vezes eu reúno massa de duas cores diferentes, eu faço uma cor nova. Por quê? Porque diante de uma sociedade em que tudo muda muito rapidamente e ela é cada vez mais complexa, o legislador não tem condições de fazer uma regra clara que resolva tudo. Porque esse despropósito do legislador vai ser superado, evidentemente. Quer um exemplo disso? Eu sou, de certo modo, eu faço parte eu sou culpado em alguma medida disso também. É o caso do agravo de instrumento, artigo 1015 do CPC. Lá no anteprojeto, em 2009, quando nós fizemos o anteprojeto do que viria a ser o novo Código de Processo Civil, a gente pensou, a ideia da comissão que fez o anteprojeto foi a de que o CPC iria estabelecer o não cabimento do agravo de instrumento, salvo no caso do A e B, e o resto que fosse realmente impetrado o mandado de segurança. Só que durante a tramitação do projeto, o legislador quis ser sábio. O legislador quis antever todos os problemas da galáxia. E daí o legislador previu no inciso 1, no inciso 2, no inciso 5, no inciso tal, um monte de situações em que se admitiria o agravo de instrumento. Mas esqueceu de falar de um monte de outras situações. Por quê? Porque o legislador ele quis disciplinar a realidade. E a lei não dá conta disso, salvo numa sociedade simples que não mude. E nós vivemos em uma sociedade complexa em que tudo muda muito rapidamente. Então, o fracasso do artigo 1015 do CPC deriva dessa suposta onisciência do legislador que acha que saberia de tudo. E não sabe. Por isso que o legislador, repito, talvez inconscientemente, em determinado momento ele começa a estabelecer ou se valer de um modelo diferente, né, de textos normativos. Por exemplo, o legislador no Código Civil, ele fala das hipóteses de nulidade do ato jurídico em situações ali bastante taxativas, né? Artigo 166 do Código hoje em vigor, Código Civil de 2002. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação mais moderna, aliás, o Código de Defesa do Consumidor é elogiado no mundo inteiro, o Código de Defesa do Consumidor é elogiado no mundo inteiro. Quando ele fala de nulidade da cláusula contratual, ele se vale de uma expressão curiosa. Ele diz, é nula a cláusula contratual abusiva. O que é uma cláusula contratual abusiva? Cláusula contratual abusiva, ou expressão abusiva, é um termo vago ou indeterminado. E por que o legislador se valeu de um termo vago e indeterminado? Porque aqueles que conceberam aquele texto, que se tornaria o CDC, em 1990, eles sabiam que as relações de consumo eram de uma vastidão que a lei não teria condições de dizer será nula nesse caso, será nula naquele caso, ou naquele caso será válida nesse outro caso. Então o legislador se vale de um termo vago, indeterminado, quando ele quer, estrategicamente, permitir que a lei se atualize à luz dos problemas do caso concreto. O Código Civil também tem exemplos disso. O artigo 2035, por exemplo, parágrafo único, diz que nula a cláusula contratual que venha a ferir a função social do contrato. O que é a função social do contrato? A função social do contrato é uma cláusula geral. E justamente porque é uma cláusula geral, ela é insuscetível de definição precisa. Eu posso até definir. Nos meus livros, eu tenho o Código Civil comentado que eu faço com o Fábio. A minha formação inicial era de civil. Eu entrei no mestrado em civil, depois eu migrei para o processo civil ainda durante o mestrado, mas eu comecei professor de civil e dei aula de civil aí no mestrado
durante muitos anos também. Né? Mas vejam, é um exemplo de cláusula geral. Se função social do contrato fosse suscetível de definição precisa, não seria uma cláusula geral. Né? Então, em que situações a função social do contrato está sendo observada ou não está sendo observada? Em determinados casos, em uma região ou em um momento econômico, a função social do contrato será A, será B, e assim por diante. Notem, portanto, que o que é norma jurídica hoje, quando a gente pergunta o que é norma jurídica? Norma jurídica é o produto da interpretação desses textos de conteúdo vago indeterminado, dessas cláusulas gerais e dos princípios jurídicos. Aqui é um parêntese. Norma jurídica, sempre que eu me refiro, eu, Miguel Medina, me refiro a norma jurídica, eu estou mencionando o produto ou o resultado da interpretação de um texto ou de um princípio para resolver um problema. Veja, quando você lê o artigo 421 do Código Civil, você não está lendo a norma, você está lendo o texto. Você ali está lendo um texto legal. Se você lê o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, você não está lendo a norma, você está lendo um texto constitucional. Você pode até se referir ali, lendo o artigo 37 da Constituição, à eficiência, etc., da administração pública. Você está lendo o texto. A norma é o resultado da interpretação desse texto para resolver um caso, um problema, ainda que seja um problema imaginário, mas eu crio a norma interpretando e aplicando. A norma não está pronta no texto. Às vezes a gente usa por força de expressão, né? A lei diz, quando na verdade a lei não diz nada. A norma é produto da interpretação e da aplicação. Agora, vocês percebam que num contexto como nós temos hoje, em que a norma como produto da interpretação e aplicação desses textos, né, ela é concebida a partir de casos bastante complexos, que mudam rapidamente, mudam o tempo todo, né? Também com base em textos com conteúdo vago indeterminado, princípios jurídicos, cláusulas gerais. Ora, aquela atividade antes considerada mais, aspas, simples do juiz, lembra quando vocês, certamente vocês não, mas quando eu estudei Direito Processual Civil lá nos anos 90, né, o professor dizia assim, olha, a sentença é um silogismo. Premissa maior, premissa menor, conclusão ou síntese. Então eu tenho a norma, eu tenho o fato, encaixe perfeito, 2 mais 2 igual a 4. Hoje não é mais assim. Né? Hoje eu estou diante de uma situação fática imprecisa, que o juiz tem que compreender o fato. Daí ele vai se valer de um arcabouço normativo também impreciso, que ele vai ter que interpretar. Vai ser um movimento pendular até chegar no encaixe perfeito. Se é que a gente pode dizer que é possível um encaixe perfeito. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês. E o reconhecimento, veja, é tudo um conjunto. O modo como as normas passaram a ser estruturadas em tempos recentes. Mas esse reconhecimento da supremacia da Constituição, de que o juiz pode aplicar a norma constitucional. E vejam, lembrando mais uma vez que eu mencionei há pouco, o Brasil não é igual à Alemanha. Então, quando o doutrinador alemão fala de direito constitucional lá, ele está pensando na corte constitucional alemã. Tem 16 juízes. Aqui no Brasil são 16 mil juízes, mais ou menos, sei lá, talvez 17 mil, e todos autorizados a aplicar a norma constitucional diretamente. Todos autorizados a deixar de aplicar uma regra infraconstitucional se entendê-la contrária à Constituição. Né? Claro que isso, naturalmente, digamos assim, se por um lado a lei pode ser menos precisa, se por um lado a lei pode ser geral, abstrata, e se é certo isso que eu falei há pouco, que os fatos que estão acontecendo na sociedade, eles também mudam o tempo todo, esses fatos também são bastante complexos, se isso vale para a lei, isso não pode acontecer no processo. Não sei se vocês se lembram, muitos colegas, muitos autores, né,
costuma dizer que a sentença é a norma do caso concreto. O próprio professor Liebman diz que quando o juiz profere a sentença, o juiz atualiza a norma para o caso concreto. Então, se a norma jurídica oriunda lá do texto legal, ela pode ser geral, isso não pode acontecer com a sentença. A sentença tem que ser precisa. E isso, pessoal, faz com que se torne muito mais importante do que era antigamente o processo. Porque o processo é o locus, o processo é o ambiente no qual se produzirá a solução jurídica. Aquela solução que existe em termos gerais, abstratos, antes do processo, no processo ela vai se tornar uma solução precisa. E se o fato era impreciso, se a regra geral era também imprecisa, era uma cláusula geral, texto, conteúdo vago e indeterminado, princípios colidentes, na sentença, isso tem que estar claro, isso tem que estar preciso. Né? A gente vai falar disso mais para frente, mas muita gente critica até hoje o artigo 489 do CPC, que fala do dever de fundamentação da decisão judicial, porque não entendeu isso. O processo civil não é uma disciplina autônoma do direito, como se estivesse fora da teoria do direito. Na verdade, o processo civil é o momento, é o ápice da teoria do direito, porque é o momento em que nós aplicamos, interpretamos a lei, interpretamos o sistema para conceber a norma jurídica visando aplicá-la ao caso concreto. Eu vou terminar essa parte colocando aqui para vocês na tela essa expressão do professor Willis Santiago Guerra Filho, professor de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Processo Civil também. Ele tem um livrinho é pequenininho, mas é muito bom. E ele diz o seguinte, né, e me parece que essa frase dele se aplica a isso que a gente está falando aqui. Depois de ele descrever todos esses problemas que mencionei, ele diz assim, sendo assim, é de se esperar na medida em que aumenta a frequência com que se recorre a princípios para a solução de problemas jurídicos, o crescimento, e eu negritei, o crescimento também da importância daquele ramo do direito ocupado em disciplinar os procedimentos, que é a nossa matéria, sem os quais não se chega a resultado aceitável. Daí diz, adiante, a determinação do direito passa a depender cada vez mais da situação concreta em que aparece esse problema, o que beneficia formas de pensamento pragmáticas voltadas para orientar a ação daqueles envolvidos na tomada de decisão. Com isso eu vou encerrar essa parte, a gente vai voltar a outro vídeo depois, começando de novo dessa frase. Por que é que o processo civil moderno, esse que já era assim, mas o Código de Processo Civil de 2015 enfatizou determinados aspectos, por que ele se assenta nesses princípios? É o nosso próximo vídeo. Obrigado, até daqui a pouco.